Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o Banco BTG. Vocês estão vendo esse gráfico de linha, né? Linha barra área aí, né? Pintadinho para vocês, amarelo BTG. E o azul, o branco ou verde água é o índice setorial de referência, né? O IFNC. Eu vou trazer já um estudo para vocês sobre esses dois indicadores quase, né? A rentabilidade do BTG já ajustada contra rentabilidade aí também do IFNC. A gente vai trazer em porcentagem, tá? Mas antes de partirmos para análise gráfica, pessoal, e para colocar um pouquinho de conteúdo também fundamentalista, lembrando que durante esse período de 15 dias, né, de agora, dia 10, 9, dia 10 de janeiro, até o dia 26, 27, o início aí da temporada de resultados do quarto trimestre de 2021, eu vou focar mais na parte técnica, tá bom, pessoal? Então vocês vão acompanhar aqui vídeos mais grafistas, porque não tem muita novidade em parte de valuation. Tá? E o que está fazendo preço no nosso mercado é um pouquinho de ruído político, né, com algumas escolhas aí atormentando o mercado. Né? O mercado não gostou da escolha. Eu acho que não vai ser o ministro, mas uma boa jogada aí, colocar alguém do Manteiga para escrever na Folha gerou um puta de um alvoroço aí para os investidores, né, colocando aí um possível governo petista mais à esquerda do que ao centro, com o Guido sendo o ministro da economia. Não creio que será, tá? Acho que é muito mais um jogo para a base petista, lá, o pessoal se fortalecer nas bases, do que de fato quem vai ser escolhido. Tá? Isso a gente só vai ter as definições em março e abril. Fez um pouquinho de preço, deu um certo ruído, gerou um certo ruído sim, porque também não foi só o Guido Mantega, mas também a Gleisi Hoffmann comentou que o PT pretende revogar a reforma trabalhista, né? A recém-feita aí no governo Temer, e isso traz muito ruído para o mercado estrutural, né? São medidas, então não falando aqui, até parafraseando o economista sincero, né? Não falando de pessoas e políticos, mas sim das medidas. Isso fez preço um pouquinho, tá? Durante a semana tivemos também o Fed empurrando para cima, aí, acelerando ainda mais sua subida de juros, né? Ou pelo menos na ata sendo mais duro, o que trouxe para os mercados um pouquinho de influência negativa, principalmente para os mercados emergentes e ações com valuations esticados lá na gringa, né? Principalmente Nasdaq, tecnologia, crescimento. A gente deve ter um mundo, pessoal, no âmbito do mercado financeiro este ano de 2022 enfraquecido, tá? E o Brasil não vai ser diferente. A única diferença é que a gente começou a cair bem antes, né? Nós começamos a inverter nossa política monetária ano passado, tá? Principalmente ali pós-maio, né? Estamos falando aí de junho, julho e aí agosto com certeza. Então a gente já vem em uma queda um pouquinho mais acelerada antes do mundo, a política monetária um pouquinho à frente do mundo desenvolvido, atrás da China. Eu acho que é a única que está expansionista ainda aí com o espaço fiscal. A gente não está apertando cada vez mais a taxa de juros. Tá? Isso nos traz o valuation mais barato do globo na atualidade. Né? E eu vou trazer o Banco BTG porque é um banco que pode ser sim interessante para você, não para esse ano em termos de rentabilidade. Né? Então, de novo, pessoal, 2022 vai ser um ano em que a melhor hipótese é uma lateralização das suas ações, né? Uma subida rápida e depois uma volta de novo para as mínimas, mas ficar aquele retângulo igual essa foto que vocês estão vendo da DRE, onde eu começo mostrando aqui os destaques. Né? Então, de 2016 para cá, o BTG começou a melhorar seus fundamentos. Tá? Então cresce lucro, cresce também margem. Depois, em 2018, teve ali uma queda repentina e volta com tudo em 2019, 20 e 21 tendo seu melhor ano. Então 21 é o ano do BTG sem dúvida nenhuma, onde ele consegue ali uma receita muito expressiva, tá? Uma receita muito expressiva mesmo, tá? Aumenta seu patrimônio líquido ali substancialmente. Tá? A receita com intermediação financeira tem que se completar ainda o quarto trimestre, mas deve ser recorde. Tá? A gente vê aqui, deve ser recorde. Deve passar o ano passado. Passar o ano passado é boa, né? Deve ser recorde aqui, juntamente com o lucro. Tá? E a margem, certo, pessoal? Margem dobrada aqui em relação ao ano passado, margem de 51%. BTG que foi às compras, né? Eu que estou com parceria com a Necton é do BTG. A Empíricos é do BTG, a Vitro é do BTG, né? Todos esses novos, essa nova economia, né? Serviços financeiros, aí o BTG vem sendo agressivo junto com a XP. Tá? Então monopoliza, monopoliza não, né? É um duopólio aí que nós temos entre XP e BTG ultimamente não, né? Recentemente com a BTG, com a XP, perdão, comprando a Modal. Tá? Então esses dois grandes players aí de mercado e serviços financeiros se destacam. Tá? O BTG tem mais cara de banco de investimento, a XP a gente vai ficar na dúvida, certo? O que ela vai se tornar, mas ambos
tem ali um pouquinho menos da estrutura de banco comercial, ou quase nada de banco comercial, são bancos de investimentos barra corretora barra fintech, né? Então a gente tem que olhar com outros olhos. O BTG, mesmo tendo esse perfil digital crescendo, parte de investimento também crescendo, o seu valuation é um valuation de banco tradicional, tá? Volta a ser um valuation de banco tradicional, com aquele PL, preço-lucro abaixo de 10 vezes, por exemplo, coisa que não se repete na XP. Tá? Então eu trago o BTG aqui como desconto, se você quiser comparar com a XP. Tá? Talvez ali para se aproximar do BR Partners, você pode comparar também, se você quiser, um pouquinho. Tá? Banco ABC, que são bancos não comerciais, para sair um pouco de Santander, Bradesco, Itaú e companhia e Banco do Brasil. Né? Mas é interessante, são bons fundamentos, vem melhorando, tá? Não entrega ótimos dividendos, tem segurado dividendos, tem aumentado o seu PDD, mas pessoal, em relação aos bancos tradicionais, é um PDD muito pequenininho. Tá? Então não tem aquele risco gigante de inadimplência, tá? O que pode trazer para o BTG melhores áreas para 2022, caso nós tenhamos uma inadimplência aí vigente nos grandes bancos, tá? Aumentando os PDDs dos bancos comerciais. BTG é um outro segmento de mercado, banco de investimento. Lógico que depende do fomento, tá? E do crescimento do mercado financeiro em si, mas esse não necessariamente vai estar tão ameaçado, tá? Caso a gente tenha aí um cenário, por exemplo, de dólar forte e commodities forte. O BTG ainda tem os seus produtos específicos ali e deve apresentar mais algum tipo de aquisição ainda esse ano. Ambos, XP e BTG, muito apetite por aquisição. Tá? E caixa, BTG vem melhorando bastante, como eu mostrei aqui para vocês. O preço-lucro, pessoal, como eu falei, né, vem caindo e já se torna um preço-lucro aqui de banco tradicional. Então, estou falando de 9,89 vezes preço-lucro. Tá? A média de 15, então está 33% abaixo da média. Certo? E é um banco que tem um viés maior de crescimento do que os tradicionais. Tá? Não é um banco comercial, me parece ser um banco bem articulado, principalmente na parte digital. Né? O BTG Digital cresce bastante de 2018 para cá. Tá? Então tem que olhar a presença deles nas mídias, são mais fortes. Tá? Tem um outro tipo de público, como eu falei, é um banco de investimento. Tá? Tem a parte de tesouraria também que foi muito bem esse ano. Os traders lá foram muito bem. Então é um banco que está meio assim protegido de uma certa inadimplência, não utiliza um PDD tão alto, tão azedo quanto os 200, 300%, cento e tantos por cento dos bancos tradicionais, é outro tipo de cliente. Tá? Então interessante o BTG. E mais interessante ainda forma esse estudo aqui. Né? O BTG ele é um ativo amarelo aqui desse gráfico, tá? Que depois da crise de 2020, de março, né, conseguiu se recuperar bem mais do que o IFNC. O IFNC ele chega até ter uma recuperação quase em W, né? Topo da crise, os dois estão juntinhos. Tá? O BTG passa o topo da crise. O IFNC, índice de referência, fica elas por elas, empata ali. Tá? Então, neste momento específico aqui, o BTG mostrou que descolou do seu índice financeiro. Do índice de referência, perdão. Tá? Agora, esse foi um momento do macro a favor da renda variável. Mesmo a pandemia nos seus piores momentos, o macro era a favor, 2% de Selic, inflação ainda inexistente. Tá? Agora, na comparação do contexto atual, e aí eu tenho que pegar realmente o momento, junho, julho para cá, pegar o topo ali assim, mais ou menos aqui, tá? A gente já percebe que o BTG cai mais. O BTG cai 40%, porque subiu mais também, e o IFNC cai 23%. Tá? Então, é importante saber desse DNA do BTG, que é um pouquinho mais voltado a crescimento, é um banco de investimento, não é um banco comercial, tá? Tem riscos diferentes aí em relação a Bradesco e Itaú e Banco do Brasil, por exemplo, embora os bancos tradicionais tenham a sua asset, né? Tenham o seu elo financeiro e de investimentos, tá? O BTG é explicitamente um banco de investimentos, não vai para o lado comercial, tá? Do setor. Importante, então, que vem caindo mais do que os seus pares, porque subiu mais. Tá? Porém, quando virar para alta, tá? O mercado ou o BTG tende a subir mais do que os bancos tradicionais. Tá? Então, me parece um bom stock picking. Tá? Quando eu olho para esse tipo de estudo, eu já coloco o BTG como mais ácido. Tá? Então, como não digo uma ação de crescimento vertiginoso, mas não está de valor. Tá? Ele tem
a volatilidade dele ainda é uma volatilidade de investidor, de especulador que paga por crescimento. Tá? Porque quando olha para dividendos, ele não ganha. Tá? Ele paga um dividendo bem baixinho. Tá? É um payout aqui que nos seus melhores momentos, 2018 e 2017, foi alto, mas não recorrente. Perceba que o histórico dele vai estar ali entre 30 e 20, 30 e 20, 15 e 30. Tá? Então é um payout baixo. Tá? Então o mercado espera crescimento do BTG. Ele entregou esse crescimento aqui de 2018, principalmente, né? 2018 para cá, entregou esse crescimento. Diminui o seu dividendo, tá? Diminui o seu payout, diminui o seu provento, tá? Muda aqui a política. 2017, 18, bastante provento, alto payout, tá? Baixo lucro. Aí não, começa a investir, tá? E logo o lucro salta. Tá? Então o mercado, principalmente no Brasil, de 2016 para cá, pagou justamente crescimento. Pagou isso aqui, ó. Tá? Esse crescimento, tá? Contra um baixo payout e uma diminuição nos proventos. 2021 é um ano excepcional para a companhia, né? Então o maior provento da história e o maior lucro da história, tá? E a maior margem da história. Tá? Então o BTG indo muito bem, porque aquisições foram sendo incorporadas, tá certo? Aqui tem que olhar para a nova empresa que o BTG é, mas o mercado vai pagar crescimento. Se crescer, tá? Pode ter certeza que ele vai continuar com essa dinâmica aqui de deixar o IFNC para trás. Tá? Vejam que se nós tirarmos aqui o zoom, pegarmos de 2017, né, o crescimento começou em 2018, mais ou menos aqui. Ó. Vejam que durante o mercado pagando o BTG como bom pagador de dividendos, o BTG acompanhou o índice. Tá? Quando o BTG muda a estratégia, tá? Isso é gestão, pessoal, muda a estratégia, o viés, opa, menos provento, mais investimento, aquisições, olha aqui, a distância foi grotesca. Então, o BTG chegou a 522% de 2018 para cá. O IFNC, no seu melhor momento, chegou aqui a 60%. Então, 500 versus 60%, tá? É algo nítido. Então, esse é um estudo muito legal, pessoal. Eu sugiro vocês fazerem sempre, tá? Quando vocês estão compondo a carteira para a criação, né, do seu portfólio, chamado de asset allocation, alocação dos seus ativos e pesos, no Brasil e no mundo, né? É um consenso você ter ali 80% a 90% da sua carteira em ações focadas ali em empresas que pagam bons dividendos, que já são maduras, e aí você deixa 10% para, de repente, apostar no crescimento. O BTG, ele é híbrido, né? Ele seria como uma Ipera ali, é uma empresa que às vezes trata-se de uma empresa de valor, vai descansar, não vai ter um crescimento, mas vira e mexe, abre avenidas pelo próprio perfil da companhia, né, de fazer investimentos, aquisições e estar nesse mundo do mercado financeiro, tá, como um banco de investimento. Você pode encarar ali uma avenida de 2, 3 anos e o viés é de crescimento e o mercado gosta disso, tá, em termos de rentabilidade das ações, né, preço das ações. Então é importante colocar o BTG não na mesma caixa do que os bancos tradicionais. Tá? É outro bichinho aqui, o BTG. Então, dentro desses 80-20, desses 90-10, o BTG está muito mais para os 10 ou para os 20 do que para os 80. Tá? Bacana. Agora, passo para o preço, pessoal. E eu vou contar uma historinha, né, da crise, certo? Onde ele conseguiu, diferentemente dos bancos tradicionais, vencer a máxima da pré-março de 2020. Então venceu, teve um probleminha aqui, recuperação em V, essa foi a recuperação em V mesmo, e depois teve mais 2 pernadas de alta. Tá? Nesse momento, pessoal, vem caindo conforme todo o mercado, então o risco de queda pegou o BTG. Tá? A alta ele subiu sozinho, na queda ele está descendo com todo mundo. Então é importante, quando subir, pessoal, tende a se descolar, principalmente se os fundamentos continuarem, né, a política continuar com o norte crescimento. Tá? Então o que eu tenho aqui para o BTG? Nesse momento, ele toca em um suporte, tá, importante para mim, aqui nos 18,27, se não me engano. Tá? Mas eu tenho toda essa região dos 22,52, 24,36, 19,40 e 19,52, principalmente os 19,52, como resistência. Certo, pessoal? Então, eu estou projetando para o BTG, tá, uma vinda até os 16,23.
Tá? Entre 16,23 e 13,29 para 2022 está o desconto técnico, tá? Na minha visão técnica aqui. Pelo preço-lucro, a gente já viu que ele está bem descontado, está até precificado como uma empresa de valor, como um bancão comercial. Ele não é. Espero ter provado para vocês ali pela DRE. Tá? Aqui eu quero mostrar que 16,23, 13,29 são os meus melhores pontos. Atualmente, e até acho que o fim de janeiro vai ser um pouco mais feliz para a Bolsa, deve ficar entre, no máximo, 24,36 e 19,52. Tá? Mas o alvo para mim é nítido. Essas duas regiões são as regiões que eu gostaria de fazer acumulação do BTG, por exemplo, se eu fosse investidor por longo prazo, ou até pensar em trades, tá? Como suporte nessa região, e os alvos sendo 19,52, 24,36, 22,52. Certo? Então esse é meu planejamento para o BTG. A longo prazo, pessoal, eu acho que eu pegaria, né, a parte, essa mesma faixa, tá, da máxima de março, que é simbólica. Pegaria então aqui os 19,52 como preço teto para 2022, ou seja, está descontado, fechou a 18,63. 18,63 foi o fechamento, tocou ali nos 18,27 e começou a subir. Preço-alvo aqui para segunda, terça, né, dia 10, 11, é o 19,52 mínimo. Certo, pessoal? Então esse é o BTG, acho que é um bom stock picking sim para 2022, porém rentabilidade de verdade, pessoal, não deve vir esse ano. Tá? Seria ali uma surpresa se viesse a um rompimento de máxima histórica, por exemplo. Acho que é um ano de acumulação, então caprichar, tá? Nos momentos de mercado de bastante queda ou utilizar a análise técnica. Eu utilizo a análise técnica também e gosto dos 16,23 e dos 13,29. São os principais pontos de suporte aí para o BTG. Tá? Um grandíssimo abraço para todos vocês, pessoal. Deixa eu passar para a telinha de fechamento. A carteira recomendada, você que está buscando small cap, comprar na bacia das almas, pessoal. Acho que carteira de small cap, sim. Começar uma carteira de small cap esse ano pensando no longo prazo faz todo sentido, já que 99% das small caps estão caindo aí 70%, 80%. Então vou deixar na descrição o principal link aí, carteira de small caps para 2022. Tchau, tchau.